Como vírgula costuma cair nos concursos públicos? Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje você vai descobrir o que esperar das questões sobre vírgula nas provas de concursos públicos. E eu vou contar para você quais os assuntos estão relacionados à vírgula, ou seja, o que você precisa saber para entender as regras de vírgula. Além disso, eu vou trazer exemplos de questões de concursos públicos. Aula muito importante, fique aí até o final. A vírgula costuma cair principalmente de duas formas nas provas. No primeiro tipo de questão, você precisa reconhecer a função da vírgula em um determinado trecho. No segundo tipo de questão, você precisa analisar se a vírgula foi empregada corretamente ou se não foi empregada corretamente. Para resolver o primeiro tipo de questão, que é reconhecer a função da vírgula em um determinado trecho, você precisa estudar gramática, porque você precisa conhecer os termos da oração no período simples, né? Você precisa reconhecer um período composto, diferenciar as orações coordenadas das orações subordinadas, identificar uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada adverbial. Então, não dá para começar a estudar vírgula do nada, sem ter estudado nenhum assunto antes. Então, tem estudante que pensa assim, eu não sei vírgula, nunca entrou na minha cabeça, então hoje eu vou sentar e vou estudar vírgula. Vai funcionar? Vai aprender? Não vai aprender. Você precisa estudar outros assuntos antes. Então, você não vai aprender vírgula se você não souber o que é um sujeito, o que é um predicado, complementos verbais, complemento nominal, adjunto adverbial. Se você não souber nada disso, você não vai assimilar as regras da vírgula, ok? Então, eu sempre digo, existe uma ordem correta para que você aprenda a língua portuguesa. Então, você precisa começar pelos assuntos mais básicos e ir avançando. Professora, onde tem essa ordem correta? No meu curso Português Completo, eu vou deixar o link aqui na descrição. O curso Português Completo traz os assuntos de língua portuguesa dos mais básicos até os mais avançados, na ordem que você precisa estudar para aprender e com muito material de apoio, muitas questões com gabarito comentado, beleza? Curso Português Completo, se você estuda para concursos públicos, é a sua melhor opção. Muito bem, o segundo tipo de questão sobre vírgula que é saber se aquela vírgula foi empregada corretamente ou se não foi empregada corretamente. Às vezes, um bom leitor consegue resolver esse tipo de questão, porque tem uma vírgula que foi colocada ali entre sujeito e predicado. Aí a pessoa olha e fala assim, bom, essa vírgula está esquisita, então essa alternativa está errada. Dá para resolver esse tipo de questão apenas intuitivamente, se você é um bom leitor e tal. Mas você vai se arriscar? Não, não pode ir para uma prova e falar assim, eu vou contar aqui com a minha intuição para resolver as questões. Não, se você estuda gramática, você vai resolver as questões sobre vírgula e todas as outras questões com mais segurança. Então, a minha dica é estude gramática. E estudar vírgula não é só decorar que vírgula é de ex, que a vírgula desloca, enumera, explica, isola e separa. Tive até que ler aqui porque eu nunca decorei isso. Porque às vezes a pessoa decora isso, vírgula é de ex, e decora essas funções, né, essas 5 funções da vírgula, e acha que terminou de estudar a vírgula. Pronto, já sei para que serve a vírgula. Mas não sabe, desloca o quê? Explica o quê? Isola o quê? Aí não adianta nada apenas decorar isso. Você precisa, de fato,
entender essas funções da vírgula. Dito tudo isso, eu vou resolver aqui com vocês 3 questões sobre vírgula que eu separei, que eu escolhi aqui de provas de concursos públicos. As 2 questões estão relacionadas a conteúdos gramaticais, então você precisa saber os conceitos, você precisa identificar os termos da oração para resolver essas 2 questões, mas eu vou explicar tudinho para vocês, tá? E a terceira questão, você precisa identificar o trecho em que a vírgula foi empregada corretamente. Vamos lá. Primeira questão, é uma questão da VUNESP de 2023. Tem aqui um quadrinho. Franklin, quero que você escreva um poema sobre mim, no estilo de Paulo Leminski. O que é um poema? Aí no terceiro quadrinho. Franklin, o robô dotado de burrice artificial. Aqui no terceiro quadrinho não é uma fala, né? Mas é uma explicação aí quem é o Franklin. Muito bem. No primeiro e no terceiro quadros, a vírgula tem empregos diferentes, pois separa correta e respectivamente. Muito bem. Se a gente olha para o primeiro quadrinho, a gente vê que a vírgula está separando a palavra Franklin, ok? Franklin, quero que você escreva um poema. Franklin, vírgula, quero que você escreva um poema. No terceiro quadrinho, Franklin, vírgula, o robô dotado de burrice. Aí o estudante olha e fala assim, nossa, mas a vírgula está separando o mesmo termo, está isolando o mesmo termo aqui. Então é a mesma coisa, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E aí você precisa saber identificar o que é um aposto e o que é um vocativo. Vocativo é um chamamento, eu utilizo para chamar alguém. Então, aqui, Franklin, vírgula, quero que você escreva um poema. O sujeito aqui, né, a pessoa está falando com o Franklin, falando com o robô, cujo nome é Franklin. Franklin, vírgula, quero que você escreva um poema. Sempre que houver vocativo, vai haver vírgula. A vírgula separa o vocativo. Muito bem. Então, aqui, no primeiro quadrinho, é um vocativo. O personagem está falando com o Franklin. E no terceiro quadrinho, Franklin, vírgula, o robô dotado de burrice artificial. Aqui é uma explicação. Quem é Franklin? É o robô dotado de burrice artificial. Então, esse termo de caráter explicativo que está explicando quem é Franklin, o robô dotado de burrice artificial. Então, esse termo é isolado por vírgula por se tratar de um aposto explicativo. Muito bem, então aqui nós temos a alternativa D é a correta. No primeiro e no terceiro quadros, a vírgula tem empregos diferentes, pois separa a correta e, respectivamente, o vocativo e o aposto. Veja, gente, vai estudar vírgula, você precisa estudar aposto e vocativo. Isso cai muito em provas e saber a diferença entre aposto e vocativo. Não pode confundir os dois termos, porque em uma questão como essa você erra, beleza? Vamos para a próxima questão. Uma questão clássica da FGV. Traz aqui um trecho, um período e uma possível explicação a respeito do emprego da vírgula. E você vai julgar se essa explicação está correta ou não, para assinalar a frase cuja vírgula está corretamente justificada. Letra A. Todas as especulações são cinza, meu amigo, mas a árvore de ouro da vida é eternamente verde. Essas duas vírgulas que estão isolando meu amigo servem para, de acordo com a explicação, separar o vocativo? Essa alternativa está correta ou não? Vamos ler as outras. B. Fui passear com as árvores, vírgula, e o resultado é que fiquei mais alto. Essa vírgula antes do E serve para separar uma oração reduzida? Letra C. A ave canta, vírgula, mesmo quando o galho começa a estalar. Essa vírgula depois de canta serve para marcar a elipse do verbo? Letra D.
Mesmo quando uma ave anda, vírgula, sente que tem asas. Essa vírgula depois de anda serve para separar elementos de mesma função? E por fim, letra E, a flor do vaso sorri, vírgula, mas já não está sorrindo mais. Essa vírgula depois de sorrir e antes de mas serve para evitar a ambiguidade. Veja, todas essas explicações das alternativas trazem funções da vírgula. Mas qual alternativa traz a função correta do trecho? É a alternativa A. Por quê? Meu amigo é o vocativo. Falei que vocativo sempre cai? Sempre cai. Que é mesmo vocativo, professor? É aquele termo que eu utilizo para chamar alguém, a pessoa com quem eu estou conversando. Todas as especulações são cinza, meu amigo. Eu estou falando com o meu amigo. Vocativo sempre isolado por vírgulas. Nesse caso, o vocativo está no meio da frase, então uma vírgula antes, uma vírgula depois. Vamos ver as outras alternativas. Letra B, fui passear com as árvores e o resultado é que fiquei mais alto. Aqui nós temos a vírgula separando duas orações coordenadas aditivas. Professora, mas a vírgula pode aparecer antes da conjunção aditiva e? Pode, se o sujeito das duas orações for diferente, se as duas orações tiverem sujeitos diferentes. Então, aqui, o sujeito da primeira oração, fui passear, está oculto. Eu fui passear. E o sujeito da segunda oração, e o resultado é que fiquei mais alto, é o termo o resultado. Então, nós temos aqui dois sujeitos diferentes nas duas orações. Então, essas duas orações coordenadas ligadas pela conjunção aditiva e podem ser separadas por vírgula, ok? Essa é a explicação, não é para separar uma oração reduzida, nós não temos aqui uma oração reduzida. Letra C. A ave canta vírgula mesmo quando o galho começa a estalar. Aqui a vírgula não foi empregada para marcar a elipse do verbo. Para marcar a elipse do verbo, é sim o emprego da vírgula, mas não nesse caso. Nesse caso, a vírgula foi empregada para separar a oração principal da oração subordinada adverbial. Aqui uma oração subordinada adverbial concessiva. Essa vírgula é facultativa, beleza? Então, não tem elipse verbal aí. Letra D. Mesmo quando uma ave anda, vírgula, sente que tem asas. Aqui a vírgula foi empregada para separar a oração subordinada adverbial concessiva que está antes da oração principal. A oração principal é sente que tem asas. Essa vírgula é obrigatória, a adverbial está antes da principal. Então, não foi empregada a vírgula para separar elementos de mesma função. Nesse caso, não. E por fim, letra E. A flor do vaso sorri, vírgula, mas já não está sorrindo mais. Isso mesmo. A vírgula não foi empregada para evitar a ambiguidade. Nesse caso, a vírgula foi empregada de forma obrigatória porque está separando orações coordenadas ligadas pela conjunção adversativa mas. Então, aqui não é para evitar ambiguidade. A única alternativa correta é a letra A. Professora, socorro, como é que aprende tudo isso? Você aprende tudo isso com foco, dedicação e principalmente organização. Você precisa de uma ajuda profissional que te mostre o caminho correto, que te mostre quais assuntos você deve estudar, que te traga um plano de estudos. O planejamento é fundamental para você aprender. Não é difícil, viu, gente? Não é difícil. Precisa de concentração e de orientação. Então, já falei, vou falar novamente, o curso Português Completo é ideal para você que precisa aprender língua portuguesa, desde os assuntos mais básicos até os mais avançados. O link está na descrição e vamos para a última questão. Uma questão aqui da Sesgran Rio.
A vírgula está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Então, eu vou encontrar a alternativa correta. Letra A. Nos últimos 10 anos, as temperaturas da Terra, vírgula, ficaram mais altas do que no século passado. Letra B. As atividades humanas que emitem gases de efeito estufa, vírgula, foram as causadoras do aquecimento global. Letra C. Devemos nos perguntar, vírgula, o que podemos fazer para reduzir o impacto da mudança climática. Letra D. Ao provocar acúmulo de mais vapor de água na atmosfera, vírgula, as temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas torrenciais. E por fim, letra E. O aumento das temperaturas da Terra, vírgula, provoca a ocorrência de secas e incêndios florestais. Para resolver esta questão corretamente, você precisa saber o conceito mais básico de emprego da vírgula ou de não emprego da vírgula. Não se separa sujeito de predicado. Não se separa. Isso se não houver nenhum termo intruso ali, você não vai separar sujeito de predicado. Vamos ver, mas daí precisa saber, né? Identificar o sujeito e identificar o predicado. Letra A. Nos últimos 10 anos, as temperaturas da Terra, vírgula, ficaram mais altas? De jeito nenhum. Aqui nós temos o sujeito, as temperaturas da Terra e o verbo ficaram. Eu não posso separar o sujeito do seu verbo com essa vírgula aqui. Não posso. Letra B. As atividades humanas que emitem gases de efeito estufa, vírgula, foram causadoras do aquecimento global. Essa vírgula aqui é descabida, não posso, porque ela está justamente separando o sujeito do predicado. Qual é o sujeito? As atividades humanas que emitem gases de efeito estufa. Tudo isso é o sujeito da forma verbal foram. Não posso separar esse sujeito do predicado. Foram as causadoras do aquecimento global. Professora, mas olha aqui o tamanho da frase. Como é que eu vou ler essa frase toda sem uma pausa para respirar? Você aprendeu que vírgula é pausa para respirar? Aprendeu errado. Não é pausa para respirar. As regras de uso da vírgula estão intimamente ligadas a fatores gramaticais. Não é pausa para respirar. A vírgula representa na escrita, sim, uma pausa na fala, mas não é pausa para respirar, beleza? As atividades humanas que emitem gases de efeito estufa foram as causadoras do aquecimento global. Sem pausa. Pode tomar fôlego aí e ler a frase toda, beleza? Que não vai colocar vírgula, não. Letra C. Devemos nos perguntar, vírgula, o que podemos fazer. Não posso separar o verbo do seu complemento. Devemos nos perguntar. Perguntar é um verbo transitivo direto. O que podemos fazer para nanã funciona como o objeto direto complemento verbal do verbo perguntar. Não posso separar esses dois termos com vírgula. Vírgula está errada. Letra D. Ao provocar acúmulo de mais vapor de água na atmosfera, vírgula, as temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas torrenciais. Essa vírgula foi empregada corretamente porque está separando uma oração subordinada reduzida da sua oração principal. A subordinada está antes, né, uma subordinada adverbial reduzida de infinitivo, está antes da oração principal. Essa vírgula é obrigatória e foi empregada corretamente. A letra D é a alternativa que deve ser assinalada. Vamos ler a letra E. O aumento das temperaturas da Terra, vírgula, provoca a ocorrência de secas e incêndios florestais. Não posso colocar essa vírgula aí separando o sujeito, o aumento das temperaturas da Terra, do predicado, provoca a ocorrência de secas e incêndios florestais. Então, veja, em todas as alternativas, exceto na alternativa D, foi colocada aí uma vírgula para separar o sujeito do predicado. Você precisa identificar qual é o sujeito, qual é o predicado.
Professora, não sei sobre os termos da oração. Ah, não, na letra C, não. Na letra C foi o verbo do complemento, tá bom, gente? Falei errado aqui. Mas A, B e E, nas alternativas A, B e E, a vírgula está separando o sujeito de predicado. Essa é uma regra básica. Aí você pode pensar assim, mas professora, eu não sei os termos da oração, não sei nada disso, desses conceitos gramaticais, mas acertaria essa questão. Acertaria essa questão, ótimo. Só que, qual a garantia de que na sua prova vai cair esse tipo de questão e não uma questão que você precisa saber os conteúdos gramaticais? Então, gente, você precisa estudar gramática se quer dominar de uma vez por todas o uso da vírgula, beleza? Essa é a minha dica de ouro aqui nesta aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre como cai vírgula nas provas de concursos públicos. Uma aula importantíssima, porque muitas vezes a pessoa começa a estudar um assunto, mas não sabe como esse assunto costuma cair nas provas. E aí fica perdendo tempo porque estuda de forma errada. É muito importante que você estude de forma direcionada, saiba como cai, porque aí você sabe o que você vai estudar e suas chances de acertar as questões sobre o tema são muito maiores. Não se esqueçam de deixar o gostei neste vídeo e me contem quais outros assuntos vocês gostariam de saber como costumam cair nas provas. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!